Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Eu sou o professor Christian, é um prazer estar aqui com vocês. Essa disciplina ela faz parte da grade curricular do curso de Tecnólogo em Soldagem, terceiro semestre do curso de Tecnólogo em Soldagem. Sejam bem-vindos então. Esse curso, o nosso objetivo é discutir os processos de transferência de calor por condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, ok? Só que para chegar lá, a gente precisa fazer um estudo prévio do comportamento da energia térmica, né, nos meios materiais sólidos, líquidos e gasosos, ok? Então a gente precisa fazer uma análise, fazer um estudo, né, do comportamento da energia térmica nesses processos de aquecimento e resfriamento. De quem? Dos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Então nós vamos fazer primeiro um acompanhamento, né, da energia térmica. Ponto. Ok? E para a gente estudar um pouquinho o comportamento da energia térmica, hoje, na nossa segunda aula de Introdução às Ciências Térmicas, eu apontei esses três elementos que nós vamos estudar hoje. A grandeza física. É importante a gente estudar a grandeza física, porque a gente está discutindo energia térmica, qual é a unidade de medida que a gente vai utilizar, qual é a grandeza física que a gente vai utilizar para estudar a energia térmica. Será que é metro? Será que é comprimento? Metro, polegada? Será que é massa, quilograma, onça? Será que é tempo, segundo, minuto, horas? Claro que não, né, pessoal? Você viu que eu fiz uma pequena análise de umas grandezas físicas e a unidade de medida correspondente. Então eu falei sobre comprimento, que é a grandeza física, comprimento. E a unidade de medida? Falei em metro, falei em quilômetro, pode ser jardas, pode ser polegada. Eu falei na grandeza física, massa. E a unidade de medida correspondente. A unidade de medida correspondente pode ser o quilograma, pode ser a tonelada, pode ser a onça, pode ser a unidade de massa também. Unidade de medida de massa. Falei do tempo, grandeza física, tempo. E para medir ou para escalonar a grandeza física, tempo, nós usamos minuto, nós usamos a hora. E para a grandeza física, calor, qual é a unidade de medida que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar como unidade de medida a temperatura. Ah, Cristian, mas isso é muito óbvio. Será que é muito óbvio, meu amigo? Temperatura. Porque na hora que você analisa a grandeza física e você estabelece qual é a grandeza física que você vai utilizar, que é a temperatura, você então agora vai direcionar o seu estudo para medir temperatura ou para caracterizar a temperatura. E como é que eu caracterizo a temperatura? Eu posso falar numa temperatura de T maiúsculo. Então eu vou criando o conceito, eu vou criando a grandeza física. Temperatura 36,5 graus Celsius. Eu falo de temperatura de 100 graus Celsius. Eu falo de uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Calma aí. Você falou em grandeza física para caracterizar a energia térmica, calor. Então, a grandeza física para caracterizar a energia térmica, calor. Então, vou escrever aqui, ó, calor, quezão. Então, como é que eu vou caracterizar a energia térmica, calor, quezão? Como é que eu caracterizo? Através da temperatura. Pode ser aquecimento, pode ser resfriamento. Você viu como é que desencadeia o processo? A partir daí, eu vou usar a simbologia correta, os valores numéricos adequados e também a unidade de medida.
O Christian falou em temperatura de 36,5 graus Celsius. Eu estou colocando alguns valores aqui de propósito, porque você conhece esses valores. 36,5 graus Celsius é a temperatura média do humano, né? Em estado de equilíbrio, né? Em estado normal, 36,5 graus Celsius. Você tem uma temperatura de 100 graus Celsius. Por que o Christian colocou a temperatura de 100 graus Celsius? Porque você conhece a temperatura de 100 graus Celsius. A temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, na hora que você vai ferver a água e a água começa a ferver e ela começa a borbulhar num processo de convecção, que depois a gente vai discutir com vocês, 100 graus Celsius, você coloca um termômetro na escala graduada graus Celsius e você faz a medida da temperatura. Aquela temperatura é de 100 graus Celsius. Eu coloquei um outro valor, temperatura de 32 graus Fahrenheit. Vou colocar mais um valorzinho aqui, ó, para nossa discussão. Vai analisando esse 32 graus Fahrenheit. Eu vou colocar aqui uma temperatura de 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin. Puxa vida, você está fazendo uma mistura aí na minha cabeça. Eu estou começando a me confundir. Não se confunda. Por quê? Nós temos aqui dois elementos, uma escala de temperatura conhecida, que é a graus Celsius, beleza? Então essa escala é utilizada no Brasil e principalmente na América Latina. Poucos países da Europa usam graus Celsius. A maioria dos países da Europa usam o graus Fahrenheit. Os Estados Unidos usam o graus Fahrenheit. A Alemanha usa graus Fahrenheit. E o Kelvin, opa, eu não falei graus Kelvin, não fale. Porque é a nossa escala absoluta, é a escala comparativa, é a escala teórica. E eu fiz, né, a referência em relação a 273,15 Kelvin. E eu já quero aproveitar, fazer uma discussão em relação à simbologia utilizada. Unidade medida, graus Celsius. C maiúsculo e a escala grau. F maiúsculo, a escala grau. K maiúsculo. Todas as unidades de medida de temperatura maiúsculo. Simbologia maiúscula. Graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Rankine de R, graus Newton, escala Newton, ok? Então você tem uma série de outras escalas que nós vamos discutir aqui no nosso curso, por curiosidade, né? Elas hoje já não são muito utilizadas na indústria. A Rankine, principalmente há 20, 30 anos atrás, era muito utilizada na indústria, mas obviamente aqui no Brasil é a Fahrenheit, graus Fahrenheit. E se você trabalha numa filial de uma matriz americana ou uma matriz europeia, os manuais desses equipamentos, né, ou das especificações de processo dessas empresas é tudo em Fahrenheit, unidade de medida de temperatura Fahrenheit. Então muito cuidado. Por isso que o Christian vai discutir com vocês graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. A escala Kelvin, ela está usada como referência no sistema internacional. Então é importante a gente falar em escala Kelvin? Sim, é importante a gente falar na escala Kelvin. E é importante você saber a migração, né? A conexão entre as escalas. Por mais absurdo, por mais esquisito que eu tenha colocado esses valores aqui na lousa, dois valores são extremamente iguais. Na hora que você vai fazer a medida, na hora que você vai fazer a leitura, esses valores no termômetro medem o mesmo valor de temperatura. E eu, de propósito, eu coloquei esses valores aqui, ó. O 32 graus Fahrenheit e o 200,15 Kelvin. Christian, mas como é que eles são parecidos? Como é que eles podem dizer a mesma coisa? Porque eles estão em escala diferente, meu amigo.
E eu, de propósito, não coloquei o valor correspondente dessas escalas na escala Celsius para não te dar um alerta. Então, 273,15 Kelvin e 32 graus Fahrenheit, nós vamos ver aqui nas escalas termométricas, nesse terceiro item, né, eu vou apresentar para vocês as escalas termométricas, e aí você vai ficar ligado de como fazer as conversões. É lógico que a gente vai poder usar aplicativo? Lógico que a gente vai poder usar aplicativo no celular. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou entender aqui com vocês o mecanismo de como fazer essa conversão, pelo menos a primeira vez. A gente precisa fazer isso. Não vou fazer o cálculo agora, mas eu quero falar para vocês que 32 graus Fahrenheit, que é uma escala que não faz parte da minha realidade, 273,15 Kelvin, que também não faz parte da minha realidade, esses valores equivalem ou eles correspondem a uma temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, esse valor de temperatura, olha só como é que é importante a gente entender o mecanismo e como é importante a gente ser inserido no processo. Porque você conhece o 0 graus Celsius. Você sabe o que significa 0 graus Celsius para a água? É o ponto de fusão da água. É o ponto de fusão da água quando a água muda de estado físico, de estado sólido para estado líquido, mas também é a temperatura de solidificação da água, onde a água está no estado líquido e ela muda de estado para o estado sólido. Você tem aquecimento de sólido para líquido e resfriamento de líquido para sólido. Então esse valor de temperatura é extremamente importante e esse valor de temperatura é extremamente importante. E esse valor de temperatura corresponde na escala Fahrenheit a 32 graus Fahrenheit e esse valor também corresponde na escala Kelvin 273,15 Kelvin. Olha só a diferenciação apresentada para vocês. Então é interessante você conhecer as escalas, conhecer o valor numérico, a unidade de medida, a grandeza física, a temperatura. A gente não vai usar T minúsculo, é T maiúsculo. E eu costumo fazer a brincadeira o seguinte, que quem está lá no primeiro semestre tem Tzinho. Tem Tzinho. Nos estágio inicial dos cursos na área de exatas, o aluno ingressante ele tem Tzinho. E conforme o tempo vai passando no curso segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, ou primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, de Tzinho, ele começa a ter acesso ao tesão. O que é isso, Cristian? O que você está falando? Em Tzinho e tesão. Essa brincadeira eu faço justamente para você ver a grande diferença que tem só numa simbologia que você utilizar. Porque aqui, meu amigo e minha amiga, aqui eu estou falando de tempo. Eu estou falando de tempo. É a simbologia utilizada para 3 horas, para 52 minutos, para 3 dias, para 24 horas, para 2 meses, tempo de 2 meses. Então você precisa de usar a unidade de medida ou o símbolo que representa aquela grandeza física, T minúsculo. E o T maiúsculo, o tesão, nada mais é do que eu já tinha colocado aqui para você, temperatura. Temperatura. Ok? Então muito cuidado. Cristian, mas você vai ficar pegando o nosso pé por causa disso? Vou, não só por causa disso, mas em tudo. Eu vou verificar se você está utilizando a simbologia adequada, se você está usando os valores numéricos adequados, a unidade de medida adequada. Nós temos que lapidar. Lembra que na primeira aula eu falei para você que você, aluno, é uma joia preciosa, só que ela está no estado bruto. Então, o que nós vamos fazer? Esses conhecimentos, muitos dos conhecimentos você já conhece, você já traz ele para nós.
Então nós vamos ajudar você a lapidar o conhecimento. Nós vamos estar junto com você lapidando essas informações para que você tenha o melhor rendimento, para que você cresça ao longo do curso e você conheça esses elementos com mais profundidade. Essa é a palavra correta, ok? Então é importante a gente saber e discutir a questão da simbologia, lógico que é, mas não só a simbologia, mas os valores numéricos e os valores das unidades medidas, ok? Aqui o Christian colocou valores positivos. Mas na hora que a gente discutir as escalas termométricas, a gente vai ter que discutir também os valores negativos, né? Na escala Celsius, você pode utilizar valores positivos e negativos. Na escala Fahrenheit, você também, na escala graus Celsius, você pode usar. É bom sempre você se acostumar a falar a palavra graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, que mostra a diferenciação por causa da escala absoluta do Sistema Internacional de Unidades, ok? Mas, falando da questão negativa, né? Você tem valores negativos para a escala Celsius, para a escala graus Celsius, você tem valores negativos para a escala graus Fahrenheit, mas você não tem valores negativos para a escala Kelvin. Então, quando a gente estiver discutindo as escalas termométricas, eu vou colocar para você o porquê dessa situação. Enquanto que a escala Celsius foi desenvolvida pelo próprio Celsius, a escala graus Fahrenheit foi desenvolvida pelo próprio Fahrenheit, a escala Kelvin pelo próprio Kelvin, a escala Celsius, Fahrenheit, eu estou falando nomes, lembra da corrente elétrica Ampere? Lembra da força Newton? Olha lá, o nome. Então, o pessoal do Sistema Internacional, eu não lembro muito bem a data, 1900, na década de 60, eu não vou chutar um valor do ano, mas na década de 60, foi uma reunião do Sistema Internacional de Unidades, né, com a presença de vários países, membros, né, e eles fizeram o seguinte, que cada uma das unidades de medida, eles estavam estabelecendo o Sistema Internacional de Unidades. Então eles fizeram uma padronização. Aquele cientista que desenvolveu deu uma contribuição importante para a humanidade, para o mundo, para a sociedade, ou para o mundo, ou uma contribuição local, eles iam dar como homenagem àquele cientista, né, o nome dele, a unidade de medida. Por isso que você tem watts, por isso que você tem Fahrenheit, por isso que você tem Faraday, por isso que você tem Newton, Kelvin, graus Celsius, graus Fahrenheit, e aí, meu amigo, uma Tesla. Então você tem aí uma série de grandezas físicas que, associado ao seu descobridor, né? Na verdade, é quem conseguiu, né, polir aquela joia preciosa, né, que eu estava comentando com vocês. Ok? Então, no caso da escala graus Celsius e graus Fahrenheit, elas foram definidas na prática. E quando a gente for discutir as escalas termométricas, eu vou dar um pouco melhor nas informações a respeito, né? Eu vou discutir um pouco melhor com vocês as informações relacionadas às escalas Celsius e Fahrenheit. Graus Celsius e graus Fahrenheit foi definido na prática. A Kelvin não. A escala Kelvin é uma escala teórica e eu vou discutir com vocês o porquê, qual era a proposta do Kelvin. E outra coisa, não tem a parte negativa. Hoje, os cientistas estão desenvolvendo pesquisas, tentando quebrar essa barreira, né? Porque o Kelvin disse que nunca passarás. Do zero, nunca passarás. E hoje, o pessoal já está medindo uma temperatura, né? Já na escala Kelvin, né? De 10 a menos 4 Kelvin. K maiúsculo. Christian, mas eu, só comentando, né, como é que eu faço? O K maiúsculo, K minúsculo, K minúsculo, K minúsculo. Você percebe a diferença na escrita? O K maiúsculo é para você escrever as duas partes da letra E, as duas partes da letra K. O K minúsculo não. O K minúsculo
você utiliza a caneta numa única escrita. Então, K maiúsculo e K minúsculo. Então, por favor, por que K maiúsculo e K minúsculo? Porque o K minúsculo é o coeficiente de condutividade térmica, que nós vamos ver aqui no curso. Então, eu preciso que você perceba essa sutileza, que é importante você se acostumar a partir do começo mesmo, do começo do curso, você prestar essa atenção e tomar o cuidado das unidades de medida, né? E da forma da escrita. Cristian, mas esse valor não é um valor negativo? Não é um valor negativo. 10 elevado a menos 4 significa que é o número 0 seguido de 4 casas decimais. 0, 0, 0. Aqui, ó. Então os cientistas já conseguiram medir esse valor de temperatura. É um valor de temperatura extremamente baixo, em que, mas não estão conseguindo quebrar a barreira do químico. Ok, pessoal? Perceberam então onde chegamos até agora? Qual era o nosso objetivo? Nós temos 3 objetivos aqui: grandeza física. Então a gente caracterizou a grandeza física para a energia térmica, a grandeza para estudar a energia térmica, calor, a grandeza física, a temperatura. A temperatura, falando um pouquinho de escalas termométricas, valores numéricos, assim vai. Agora nós vamos caracterizar um outro elemento, né? Que é extremamente importante. Como medir essa grandeza física? Para cada grandeza física, você tem um instrumento de medida adequado. Um metro, uma trena, um cronômetro, uma balança de equilíbrio, uma balança eletrônica. Então você tem vários elementos aí para medir comprimento, né, desde a trena, desde o palmo, né, vários elementos aí que você pode usar para medir comprimento. O paquímetro, o micrômetro são os mais utilizados na indústria, algumas indústrias também, né? Para medir massa, balança, principalmente balança. Para medir tempo, cronômetro, relógio de areia, então vários instrumentos. Para medir, eu vou colocar aqui. O que me interessa são esses 3 primeiros aqui, ó. Os que mais me interessam são esses 3 primeiros. Quais são esses 3 primeiros, Cristian? Os 3 primeiros, primeiro, termômetro. É mais utilizado, não só na indústria, mas no casa, no dia a dia, né? Termômetro. O outro, termopar. O termopar, muito utilizado na indústria mecânica pesada, na indústria farmacêutica, né? Em centros de pesquisa, você utiliza o termopar. O outro que é muito utilizado na indústria, o pirômetro. Enquanto que o termopar e o termômetro, as medidas elas são feitas através de instrumentos por contato, tem que ter o contato físico para você fazer a medida, né, daquela grandeza física, né? Sempre lembrando a vocês que não é medida, medida de contato, mas não é instantânea, né? Nós temos um problema para medir temperatura, né? Porque você tem que colocar o objeto, o instrumento, para medir aquele fenômeno de aquecimento, de resfriamento, só que você tem que esperar atingir o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é deixar um tempinho, você tem que deixar um tempo, tanto o termômetro como o termopar, um tempo exposto, né, ao efeito da energia térmica, tanto no aquecimento como no resfriamento, para que depois de um tempo você possa fazer a leitura adequada, a medida adequada daquela grandeza física. O pirômetro não. O pirômetro não é uma medida de contato, é uma medida à distância. Então, enquanto que um termômetro e o termopar, você precisa de colocar em contato físico, e o contato físico, ele demora um tempo a aquecer, ou esfriar, ou entrar em equilíbrio com o
fenômeno que você está estudando, você pretende medir a temperatura, tudo. Aí você aponta numa determinada direção, ele tem uma distância, uma faixa, né? Uma distância mínima e máxima, que você tem que tomar cuidado. Você que trabalha com laser, eu já fiz esse comentário em sala de aula, né, na nossa primeira aula. Você tem que tomar cuidado, porque o pirômetro ele não é utilizado para medir a temperatura em qualquer distância. Ele tem limite. Tem pirômetros que você tem que utilizar a uma distância de 50 centímetros. Tem pirômetros que você tem que estar numa distância, né, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. Tem pirômetros de 5 metros, de 10 metros de distância. Cristian, mas esse pirômetro de 10 metros de distância, ele é muito preciso. Então, se eu tiver a 1 metro de distância, eu vou fazer a medida? Não vai, né? Ele tem uma faixa. Se ele é um instrumento de medida para operar numa distância de 10 metros, então ele trabalha entre 9 e 11 metros. Se para 2 metros com ele, você não vai fazer a medida adequada. E do termopar, não tem desculpa. Você tem que colocar o físico para fazer a medida correspondente, ok? Você tem que tomar, para fazer as medidas aqui, né, é com a escala. Então, no caso do termômetro e do termopar, você precisa do contato físico, Então, tanto o termômetro como o termopar, contato físico. Aqui no pirômetro, a medida é essa, né? Então, medida feita a distância, medida a distância. Não adianta você querer colocar o pirômetro em contato físico lá com o fenômeno que você está querendo estudar, que ele não vai funcionar direito, ok? Então, eu vou caracterizar esses elementos. E vou discutir com vocês aqui também os elementos que eu já coloquei para vocês na aula passada, que é o lápis térmico, muito utilizado no processo de soldagem, o lápis térmico, e também a massa térmica. Dois elementos extremamente importantes, massa térmica. O lápis térmico é um indicativo de temperatura. Você tem vários tipos de lápis térmico, de várias cores, por exemplo, amarelo, laranja, roxo, azul, lilás. Então, o lápis térmico, como é que ele funciona? O lápis térmico, se você aquece, né, você está aquecendo, resfriando um processo, né, o lápis térmico ele funciona de acordo com a temperatura dele. Então tem alguma situação de aquecimento e resfriamento que você passa o lápis térmico, ele não funde, ele não faz a marcação dele, porque não atingiu a temperatura em que o lápis naquele momento ele funde e ele faz um traçado, ele faz uma marca. Então se você quer atingir a 300 graus Celsius no seu processo, você tem que comprar um lápis térmico específico para medir essa temperatura. Quer dizer, para medir essa temperatura, é que ele funde a 300 graus Celsius. Quando ele funde a 300 graus Celsius, ele faz um risco na cor amarela, por exemplo, na cor azul, na cor vermelha, ou, né, de acordo com as propriedades de fusão daquele material. Ele é extremamente interessante, porque se não atingir aquela temperatura, você passa o lápis, ele não vai fazer a marcação. Ele só faz a marcação a partir do momento que atinge a temperatura em que ele consegue fazer a marcação na estrutura, na superfície. A massa térmica, ela é muito térmica, ela não trabalha, ela trabalha como sistema de proteção. Então você está fazendo uma solda num processo em que você tem vários materiais envolvidos. Você tem metal, você tem polímero, você tem plástico, você tem tecido, você tem manta, você está fazendo a solda numa determinada região e você quer proteger essa região aqui. Então eu estou soldando aqui a parede do reservatório, onde eu vou guardar essas canetas aqui de plástico, de polímero. Então eu preciso, né, de isolar esse sistema para na hora que eu desenvolver o processo de soldagem,
o processo de soldagem vai atingir uma determinada temperatura, que pode afetar os objetos dentro daquele reservatório. Então você pega essa massa térmica, então você passa em volta daquela estrutura, e a massa térmica não deixa a energia térmica passar, o calor não deixa o calor passar. Então você consegue facilmente, tranquilamente fazer o processo de soldagem, soldando uma tubulação, né, uma chapa, alguma coisa nesse sentido, enquanto que a outra extremidade, né, ela está isolada, ela está protegida. Então é um caso extremamente interessante a questão da massa térmica. Então o lápis térmico e a massa térmica. Eu coloquei 3 links na aula passada para vocês, vou retomar esses 3 links para vocês novamente, para vocês visualizarem os vídeos das empresas que estão oferecendo esses produtos, tanto o lápis térmico como a massa térmica. Eu não estou fazendo merchan, não estou fazendo vendagem, né, desses produtos aqui de forma nenhuma. Eu estou apresentando a tecnologia que já existe e pode te auxiliar no processo de soldagem, tá bom? Então vamos discutir a questão do termômetro. O termômetro você já usou em casa, né? Já usou no laboratório, ou às vezes usa na indústria que você trabalha, na empresa que você trabalha, né? O termômetro em casa, ele é graduado, né, aproximadamente de 25 a 50 graus Celsius. Então você tem lá um tubo de vidro, que você tem um líquido vermelho dentro, que não é mercúrio. A gente confunde muito o mercúrio com o metionate, não tem nada a ver. O mercúrio, ele é a cor prateado, né? O mercúrio metálico é prata. Só que ele é altamente cancerígeno, então não excluiu-se, né, o mercúrio metálico dos termômetros, porque por processo de dilatação térmica do líquido, aquela coluna ela aumenta e diminui numa escala graduada, então você consegue fazer a leitura correspondente à dilatação térmica do líquido dentro do tubo de vidro. E o que acontecia? A pessoa doente, ela está debilitada, você coloca o termômetro em contato com a pele, por isso que não pode ser em contato com a roupa, tem que colocar por dentro da roupa, em contato com a pele, para que você, depois de atingir o equilíbrio térmico, você consegue fazer a leitura. Porque aquele líquido ele vai sofrer dilatação térmica, ele entra em equilíbrio térmico, vai chegar uma hora que não vai dilatar mais, né? Não vai ocorrer mais a expansão térmica, porque dilatação térmica para mim é expansão e compressão, né? Contração não é compressão, compressão é de pressão. Contração e expansão, né? Então, são as palavras que a gente vai discutir aqui com vocês, falar aqui com vocês. Mas tudo bem. Então, você tem um tubo de vidro e o inserido dentro desse tubo de vidro, esse tubo de vidro é álcool. É o álcool utilizado hoje. Não é o mercúrio metálico, porque ele é altamente cancerígeno. Em contato com a pele, a absorção rápida poderia causar uma mancha, poderia causar um câncer na pessoa. Então eles aboliram o mercúrio metálico dos tubos de vidro, né, do termômetro, colocam álcool. Christian, mas o álcool é transparente, como é que eu consigo ver o vermelho? Porque você insere um pigmento vermelho. E eu sinceramente te falo, o pigmento vermelho, ele não é adequado, porque você tem o sangue envolvido, você vai fazer confusão na hora da leitura do vidro, você vai fazer confusão na hora da leitura. Você vai fazer confusão na hora da leitura. Poderia ser azul, poderia ser verde, né? Eu acho que poderia ser de outra cor, né? Aquele pigmento, né, interno. Então você tem o termômetro, né, que ele tem essa característica. Por que de 25 a 50 graus Celsius o termômetro? Meu amigo, porque a temperatura, eu coloquei aqui para 36,5 graus Celsius. 36,5 graus Celsius é a temperatura média do corpo humano. Isso quando ele está saudável, quando ele não tem nenhuma doença, não tem febre, não tem calafrio, né? Então a pessoa está tudo bem com ela. Então, a temperatura nunca vai chegar a 25 graus Celsius, não vai chegar a 30. Se chegar a 30 graus Celsius, a pessoa já morreu. E a temperatura nunca vai chegar a 50 graus Celsius. Porque 36, 38, 38.1.2, ela está chegando no limite da convulsão. 38,4, não chega a 38,4, 38.1.2, ela está chegando no limite da convulsão. 38,4, não chega a 38,4, a pessoa entra em estado de convulsão. O que é convulsão? É a fusão. Os órgãos internos da pessoa começam
devido à temperatura, eles começam a se desfazer, a diluir. Primeiro começa no fígado, depois o rim, né, o baço. São órgãos que eles facilmente, com o efeito da temperatura, né, eles se fundem, eles começam a se degradar dentro do corpo humano, ok? Então é um caso interessante da questão do termômetro que eu queria discutir com vocês. E ele é graduado. E eu vou colocar já aqui para vocês, né, porque na escala termométricas eu vou discutir, mas no caso do termômetro, na escala Celsius, graus Celsius, ele varia, né, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. A escala pelo Celsius é de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Depois eu vou discutir o porquê disso. Mas 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água e o 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. O Fahrenheit, acho que até não está escrito corretamente aqui, né? Mas tudo bem. O Fahrenheit, o valor mínimo da escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit e vai até 212 graus Fahrenheit. Então, o 32 graus Fahrenheit, ele corresponde a 0 graus Celsius. É direto, viu, pessoal? Essa relação é direta. 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius. Eu vou colocar aqui na frente, até para você poder comparar legalzinho aqui na frente, tá bom? Então aqui é 0 graus Celsius e é o valor correspondente direto de uma escala na outra. E 100 graus Celsius é o correspondente na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. A escala Celsius vai de 0 a 100 e a escala Fahrenheit de 32 graus Fahrenheit até 212 graus Fahrenheit. Se você fizer a diferença de temperatura aqui, que diferença é a variação de temperatura? Variação de temperatura é a final menos inicial, então é 100 menos 0, que dá 100. Se você fizer a variação de temperatura aqui de 32 graus Fahrenheit para... eu não vou deixar um sinal, isso daqui parece um sinal de menos, né? Então eu vou excluir isso daqui. Eu fiquei preocupado agora do aluno entender que é 0 menos, né? Não. A escala vai de 0 a 100 graus Celsius e o Fahrenheit vai de 32 graus Fahrenheit para 212 graus Fahrenheit. Se você fizer a diferença, a variação de temperatura aqui, 212 graus Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit, não dá 100, dá 180. E eu vou discutir com vocês, quando tiver discutindo escalas, termômetros, eu vou discutir melhor isso daqui. E a escala Kelvin, Lord Kelvin. A escala do Kelvin, o Kelvin diz o seguinte, que a escala começa no zero, o 0 Kelvin. A escala do Kelvin, ela começa no 0 Kelvin. Mas eu vou colocar os valores correspondentes nas outras escalas para você fazer um comparativo. E aqui o comparativo é de 273,15. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá. 273,15 Kelvin até... Não, o seu correspondente, né? Nas outras escalas. 373,15 Se você fizer a variação de temperatura na escala Kelvin, 373,15 Kelvin menos 273,15 Kelvin dá 100. Então existe uma relação direta entre a escala Kelvin e a escala Celsius, que a gente vai ver com vocês, tá bom? Então isso, aguenta a mão um pouquinho aí que a gente vai discutir com vocês. Então o termômetro é um tubo de vidro. Esse tubo de vidro graduado, né? No caso do Fahrenheit é de 0 a 100. Na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit até 212 graus Fahrenheit. E você pode ter um termômetro graduado na escala Kelvin. E ele vai de 273,15 Kelvin até 373,15 Kelvin. Não, lembrando a vocês que a escala, o Kelvin não definiu essa relação direta entre as escalas.
O Kelvin só falou do zero absoluto. Ok? Eu vou comentar com vocês depois. No caso do termopar, o termopar, ele é ele não é um tubo de vidro, né? Ele é um contato elétrico. Contato elétrico. Inclusive, o termopar, você pode ligar ele no multímetro. Tem alguns multímetros, o multímetro que mede tensão, corrente, resistência elétrica, corrente alternada, corrente contínua, tensão elétrica, tensão contínua, tensão alternada, né? E ele mede também resistência elétrica. Tem alguns multímetros que medem frequência, tem alguns multímetros que medem temperatura, tem escala de temperatura. E o instrumento que você liga nesse multímetro é o termopar. Então, é um termopar. O termopar, ele é composto por dois fios. O termopar, ele é composto por dois fios soldados na extremidade. Então eu vou fazer um exemplo aqui, ó, né, da representação. Ah, Cristian, mas eu já vi um termopar e eu tenho um termopar aqui perto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já voltei. Olha só o meu termopar. Olha aí, pessoal. Olha só o conector dele aqui. Conector amarelo. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Olha esse termoparzão do Christian aqui, ó. Deixa eu ver se cabe inteiro na tela. Olha só, esse termopar, ele tem mais de 1 metro de comprimento. Olha só que maravilha. Foi um aluno meu que me deu, aluno da FATEC que me deu. Ele fazia inspeção de solda. E ele, para medir a temperatura, olha só, parece uma espada, hein? Olha só que legal. Ele colocava a ponta do termopar lá no ponto específico, onde ele queria medir a temperatura. E aqui ele colocava o conector, aqui é o conector macho, vinha o conector fêmea aqui, né, que fazia a conexão, e até o multímetro, ou o instrumento que ele utilizava para fazer a conexão. Então você aqui não está vendo os fios, os dois fios aqui dentro. Mas dentro desse tubo de aço inox, você tem dois fiozinhos aqui. Então eu vou representar aqui, ó, os dois fios. Você tem um fio. Eu vou representar aqui. Opa. Deixa eu pôr o termopar aqui no cantinho. Depois eu vou retomar ele aqui, ok? Eu exagerei aqui um preto, né? E um vermelho. E o que acontece? Esses dois fios são soldados na ponta. Existem vários tipos de termopar, porque esses fios aqui, eles podem ser de qualquer material. Eu vou falar especificamente de um termopar que eu trabalho, que é o termopar tipo K. Tem o termopar tipo T, tipo P, tipo N, tem o termopar tipo J, estou olhando aqui nas minhas anotações, tipo E, tem vários tipos de termopar, de platina. Então tem vários tipos de termopar. O tipo K, qual a especificação do termopar tipo K? Eu comentei com vocês na aula passada. Ele vai até 1350 graus Celsius. Então ele vai de uma faixa, né? É lógico que ele não opera nessa faixa, né? De menos 200 a menos 200 graus Celsius a 1350 graus Celsius. Mas ele, na verdade, ele opera de uma forma direta, melhor, de 600 graus Celsius até 1350 graus Celsius. Eu preciso lá nas minhas tochas de plasma do vidro. Então esses dois filamentos aqui, soldados na extremidade, eles estão dentro do tubo de metal, olha só. No tubinho de aço inox. Aqui. E aqui eu vou aumentar a extensão dele, né? Só para representar aqui. E eu tenho então um positivo e um negativo. Ah, agora eu estou entendendo porque isso, o termopar funciona com diferença de potencial. E você tem o alumel e o cromel. O alumel e o cromel, o alumel é alumínio e cobre, certo, pessoal? O alumel, eu vou representar aqui, ó, alumel com L,
cromel, ele é o nosso negativo. Aqui, positivo e negativo. Eu vou substituir aqui. Ele é o negativo. Ele funciona como negativo. E o cromel, ele é o positivo. Negativo e positivo. O multímetro, ele tem as polaridades, positivo e negativo. E essa solda aqui, na conexão dos dois alumel-cromel, os dois fios do termopar, é um estanho mesmo. Então, na hora que você conecta ao multímetro, você estabelece uma diferença de potencial. E aqui eu tenho uma resistência elétrica. A corrente elétrica passa por esses fios, do alumel para o cromel, do negativo para o positivo, na corrente elétrica. Só que na hora que você aponta essa extremidade aqui, do meu termopar, no ponto quente, calor, ele aumenta a resistividade do material. Ele aumenta a resistividade do material. Então você aumenta a resistência, a corrente elétrica ela vai ter uma dificuldade de movimento dentro do alumel-cromel, que é o fio que, de condução elétrica ali. E o seu multímetro, ele está preparado, o sistema eletrônico, para perceber que essa diferença, ele está graduado para essa diferença de potencial elétrico, para que meça as variações de temperatura. Okay? Esse daqui é o termopar tipo K. Por que tipo K? Pelo conectorzinho amarelo. Então você tem conector amarelo, você tem roxo, você tem azul, você tem verde, você tem vermelho. Tem vários tipos de conexão que estabelece numa padronização que tipo de termopar que você tem aqui. Então eu tenho o termopar tipo K em minhas mãos. Olha só o tamanho do termopar aqui. Legal, deixa eu ver. Vou enquadrar ele agora. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar. Esse termopar aqui ele tem mais de 1 metro de comprimento. Tem termopar de vários tamanhos. Christian, mas se eu precisar de usar esse termopar, eu posso cortar ele aqui no meio? Imagina só se você cortar ele aqui no meio. Você perdeu o termopar, meu amigo. O termopar só serve para aquela função, para aquela aplicação. Eu já vi casos de aluno de cortar o termopar. Ele está muito comprido, eu vou cortar um pedaço dele. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso, porque esse tubinho de aço inox, ele é oco. E tem os 2 fios lá dentro. É lógico que se eu soltar aqui a conexão, eu não vejo os 2 tubinhos, Porque a empresa que produz o termopar, ela faz de uma forma, que eles ficam encapsulados aqui dentro, protegidos, e faz o acabamento. Então, justamente para os fios que estão aqui dentro, eles não saírem. Então você não vai ver, eu vou abrir aqui o encapsulamento e depois vou tirar os 2 fios dentro. Não, você vai fazer, porque eu acho que eles têm até uma resina aqui dentro, para segurar esses fios aqui dentro. Você entendeu? Olha lá, ponteiro. Se você fizer um corte, você vai fazer um corte aqui, você vai perder a diferença de potencial que está na ponta, na extremidade do seu termopar. Ok, pessoal? Eu vou guardar o meu termopar aqui, que é o meu apontador de lousa, O meu termopar é o meu apontador de lousa, Beleza? Perceberam então o que nós discutimos até agora? Nós falamos do termômetro, falamos do termopar, falamos do lápis térmico e falamos da massa térmica. E agora eu vou falar do pirômetro. O pirômetro, ele é extremamente conhecido, porque é a medida de distância. E ele é feito, eu não tenho um pirômetro aqui, mas eu tenho um laser. Olha lá, laser. E você sabe, você que já viu um pirômetro operando, ele é assim, ele tem um laser, ele tem um formato até de um revólver, Ele não é o formato de um revólver foi proposital, porque ele é mais fácil de você segurar, Então, você aponta um determinado laser numa determinada extremidade da peça ou do processo que você está querendo medir o valor de temperatura, que está aqui na minha tela aqui, e ele está a uma certa distância. Então você tem o feixe de laser incidente e o refletido. Então, no caso do pirômetro, você tem uma velocidade, uma frequência do feixe incidente e uma frequência do feixe refletido. Quando ele volta, é o efeito do radar, Quando ele volta ao ponto de origem,
você tem uma diferença de velocidade e uma diferença de frequência. E, como eu falei para vocês, a energia térmica, no caso do termopar, ela promove um aumento da resistência elétrica. No caso do feixe de laser, você interfere, você diminui ou aumenta a frequência, né? Ou a velocidade desse feixe. Né? A energia térmica é uma onda eletromagnética e ela é um obstáculo. É um obstáculo para o feixe de laser. O feixe de laser, quando ele vai passar pela aquela fumaça, né? ou quando ele vai atingir uma superfície quente, você muda a velocidade de reflexão do laser. Então, quando ele volta no ponto, essa diferença de velocidade ou diferença de velocidade ou de frequência, né? Comprimento de onda, né? Porque é uma onda eletromagnética, o feixe do laser aqui. Então, você tem o pirômetro que ele faz a leitura justamente por essas diferenças de velocidade ou comprimento de onda, certo? Mas é o que eu estava falando para vocês, né? A distância. Se esse termopar ele opera numa distância de 50 centímetros, então ele varia de 47 a 52, a 53, sei lá. Se você trabalha com um laser de 2 metros, então você não vai poder operar com ele em 50 centímetros. Porque ele trabalha em 2 metros, 5 centímetros antes, 5 depois, né? Até a faixa de tolerância. Se você trabalha com um laser de 2 metros, então de 5 metros, de 10 metros, ele tem a sua faixa de tolerância. Então você precisa de analisar a especificação daquele instrumento de medida, justamente para ver se ele está adequado à sua utilização. Ok? Muito cuidado nessa questão aí de você utilizar o pirômetro, né? E o pirômetro é medida a distância, né? Você usa um feixe de laser. Um feixe de laser. Deixa eu ver aqui. Um feixe de laser. Geralmente é esse laser vermelho de hélio neônio, né? Hélio neônio. São os gases, né? Agora eles não são mais gasosos, né? Mas ele é um material sólido, né? É laser de elemento sólido, né? Laser de elemento sólido que produz esse vermelhidão. Hoje você tem laser azul, você tem laser verde, tem de várias luminosidades e várias intensidades, né? Você tem laser de corte a laser, você tem solda a laser. Hoje você tem os apontadores, são esses apontadores de laser vermelho, que são os lasers de baixa intensidade, né? Intensidade luminosa ou energia, ok? Então você utiliza um feixe de laser. O laser, na verdade, ali ele está também como um indicativo que você está usando o laser como um instrumento de medida, tá bom? O pirômetro como um instrumento de medida, ok? Bom, pessoal, então só para a gente fechar a ideia de hoje, né? Eu vou deixar as escalas termométricas para a próxima aula, porque eu quero focar um pouquinho melhor nas escalas termométricas, aonde eu vou até fazer já alguns exercícios, né, relacionados às mudanças de escala, né? Porque a gente vai falar da escala Celsius, da escala graus Celsius, da escala graus Fahrenheit e da escala Kelvin. Então nós vamos também fazer uma conversão de unidades. Eu vou falar de uma equação matemática que faz a conversão de unidades e nós vamos usar a calculadora. Olha, eu não comentei com vocês, mas a gente usa a calculadora nesse curso, hein? E muito. E a partir da próxima aula a gente vai começar a usar a calculadora, ok? Bom, pessoal, então na primeira aula a gente discutiu um pouquinho, né? A gente tentou contextualizar, na verdade, né? A gente contextualizou a energia térmica no ambiente. O Christian foi lá falando, né, que a energia térmica ela não aquece nenhum equipamento, nenhum material, porque a energia térmica é convertida em energia mecânica. Christian, mas como é que funciona isso? Meu amigo, para você aquecer o material, olha para o material sólido, líquido e gasoso. Esse material é feito de átomos ou moléculas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons no núcleo atômico e os elétrons girando em volta do núcleo. Então, essa energia que você tem para aquecimento ou às vezes resfriamento não é suficiente para atingir o átomo. Você mexe mecanicamente com esse átomo na questão de vibração, de rotação e translação.
Lembra que a vibração e a rotação está relacionado com aquecimento e resfriamento, somente. Né? Só que, a partir do momento que você já está aquecendo o material, você já tem o processo de hidratação térmica acontecendo. Ok? Depois, quando você aquece num determinado tempo, até que ponto eu posso aquecer o material? Você pode aquecer o material até eternamente? Não, senhor. Tem um estado físico. Então, se você aquece o material, ele chega no ponto de fusão, ele muda. Sólido para líquido, líquido para gasoso. E o resfriamento é a mesma coisa. Está no material gasoso, você vai tirando a energia térmica do sistema, ele muda de estado. Você aproxima os átomos e moléculas e eles assumem a estrutura de um material líquido. Organização de átomos e moléculas. E se você continuar esse resfriamento, tirando energia do sistema, você vai reorganizar, ou vai organizar, né, reorganizar, se ele já estivesse esse material no estado sólido. Mas você vai organizar se ele está no estado líquido e vai no estado sólido. Você vai organizar esses átomos e moléculas numa estrutura, numa cristalação ortorrômica, tetraédrica e outras das 14 classificações que tem a estrutura da matéria. Ok, pessoal? Mas, tudo bem. Depois disso, que a gente caracterizou um pouquinho, a gente falou de acelerador de partículas novas. A gente falou do LHC, do Hadron, lá na Suíça, França, e falamos dos Sirius, do ciclotron na Unicamp e do Sirius, que recentemente foi inaugurado em 2018. Então dá uma olhadinha na aula passada, né, que aí é legal também ter essa visão, né, essa curiosidade toda. Olha, pessoal, por hoje é só. Próxima aula, então, a gente já vai começar a caracterizar um pouquinho melhor as escalas termométricas para a gente vir com o conceito de calor e entender um pouquinho melhor o comportamento da energia térmica nos meios, né, nos processos, tanto industrial, né, processo industrial como processo domiciliar e assim. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela presença de vocês, né, acompanhando a minha aula aí. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Esqueci de falar do canal do YouTube Física 4.0 tracinho Prof. Christian Paterniano. Se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, a notificação, deixa habilitada a notificação, que na hora que o Christian postar um vídeo lá, você vai receber a notificação para ficar por dentro de tudo que acontece lá no canal Física 4.0. Por que Física 4.0? Porque tem a indústria 4.0. A gente já está na visão da física. Porque já existe teoria sobre a educação 4.0. E eu estou tentando desenvolver um método da física. Ou física, né? Na forma geral, né? Eu estou falando aqui de ciências técnicas. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, muito obrigado. E estou no chat esperando a interação com vocês, viu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!